Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos! Lembrando que este aqui é um projeto apoiado pela TocaCast, que é o nosso Toca Livros, e que vocês podem fazer o usufruto, caso queiram, caso gostem, não sei o que lá, com o link que está aqui embaixo na descrição. Muito bom, Pirulinha. Gostei. Você está de parabéns. Aqui, então, como você está, Emílio? Eu estou ótimo, Piru. Adorei você. Como você está, Camila? Eu estou muito bem. E Ruas está preso. De novo. Ruas está preso. De novo, Carlos Ruas está preso. É uma tristeza. É uma tristeza. Uma tristeza. Uma vergonha para a cidade. Uma vergonha para os Três Elementos. Piru, tudo que a gente já ganhou nesse programa, a gente gastou livrando o Carlos Ruas da cadeia. A gente gastou... Você quer parar de me imitar, por favor? Desculpa. A gente gastou pagando a fiança para Carlos Ruas. É isso que ganhamos. Né? É isso que ganhamos. Carlos Ruas não nos dá nada, só nos tira. Que absurdo isso. Absurdo, apesar Fiquei até envergonhado agora. Apesar de que nós tivemos aqui a arte de Carlos Ruas aqui, né? Estou envergonhado agora. Você é assim, querido. Eu sou assim, que horror. Vou parar com isso. Você não gostou? Não, a imitação foi perfeita. Por que você está envergonhado? A imitação foi espetacular. Eu achei que foi muito boa. Eu também gostei. Gostei. Eu não estou imitando, estou sendo eu mesmo. Por que você está falando que eu estou imitando? Uma bela introdução. Ai, gente. Camila! Que? Oi! No meio eu já parei. Camila! Mas isso faz sentido, porque do que vamos falar hoje, amigo? Hoje, Pirula. Do que vamos falar hoje? Empresta o violão. Presta o violão. Vai. Presta o violão. Ai, meu Deus, que medo. Vamos lá. Para. Ai, a câmera. Vai, pergunta de novo. E do que falaremos hoje, Emílio? Acho que a gente vai falar sobre sexo. Sexo é o assunto que vamos tratar hoje, Camilinha. Ah, Camilinha. Mas você já estava começando ali a falar sobre isso? Não, nada. Pode falar. Eu ia falar de introduzir o assunto. O assunto. Hoje, então, nós vamos falar sobre sexo. Essa é a ideia. É sexo. Mas a gente vai falar sobre... Agora uma pergunta pertinente. Tá de volta, não sei o que estão fazendo com isso. Mas a gente vai falar de... É isso? Oi. Eu acho que vai cair o vídeo, hein? Também acho. Tem que tomar cuidado. Acho que é bom explicar. O que é sexo? Vamos falar de frutaria. Frutaria. Isso, vamos exato. Falar de frutaria. Pra ser finesse... Pra ser educado. Frutaria é o final do sexo, inclusive. Depende. No caso das plantas. Pode ser pizzaria. No caso de plantas que tem o... tá, entendi. Pode ser pizzaria. Onde você foi? Eu não tô entendendo onde foi a sua... Pode ser um restaurante japonês. Pode. Eu fui pro lado da biologia mesmo e ele não entendeu. Eu fico imaginando o seguinte... Sabe o que eu acho mais engraçado? É que você... A última vez que você levou uma pessoa na frutaria depois de transar com ela, vamos ali comprar um mamão? Sei lá. Você falou que frutaria pode ser depois do sexo, na minha cabeça eu pensei... Não, é que o resultado do sexo de algumas plantas é a produção de frutos que estão vendidos na frutaria. É verdade. Mas vamos voltar. Já os calores é emocionante. O assunto já tá esquentando todo mundo aqui. Mas uma coisa que a gente sempre disse que é fundamental da gente explicar em biologia, da gente deixar bem claro desde o começo, são as definições. Porque senão fica meio perdido. Em biologia nós temos diversas definições sobre o mesmo tema. Então acho que nós poderíamos começar o nosso papo sobre sexo, e agora entrando mais na parte de biologia, fazendo as definições que são importantes para quem está assistindo entender. E assim, se por acaso a nossa definição não for exatamente a definição que você estudou ou que você não conhece, não quer dizer que o que você estudou está necessariamente errado. São só definições diferentes que autores diferentes usam. Precisa partir de alguma coisa. Precisa partir de alguma coisa, é importante. Não é, Camilinha? Exatamente. Se a gente está falando sobre esse tipo de termo, a gente, obviamente, vai ter alguns conflitos de definição, né? Lembrando que a gente tá falando de biologia, né? Exato, que Então, vai ter conflito em quase tudo nessas definições. E é possível. Tipo, o vírus é vivo ou não? Tinha um professor meu de botânica que falava que era pedra. É pedra, é ar, é água, é alguma coisa. É abiótico. Mas, é abiótico, mas vivo não é. Discordo, mas tudo bem. Eu não tô nem defendendo, estou falando que tinha um professor lá da Unicamp que você perguntava pra ele e falava, é algo. Vivo não é. Vivo não é.
Mas a gente precisa de um episódio só para falar de o que é vida. O que é vida? Eu lembro da minha primeira aula. Imagina que legal. Você chega assim, a primeira aula que eu dei é o que é vida? Isso tem que falar 3 Biologia. O estudo da vida. Nossa, foi-se esse tempo, graças a Deus, né? Que a gente começava a aula desse jeito. Já comecei assim também, mas que chatice começar a aula assim. E o que é sexo, querido? Sexo? Eu acho que a gente deveria... É fazer safadeza? Sexo é tchaca-tchaca na buchaca. É, pô. Canguru perneta. Nossa, essa é velha, hein? Essa você entregou que, sei lá... Canguru, não, esse foi um marcador de idade. Mas acho que antes da gente definir o que é sexo, propriamente dito, tem uma outra característica biológica que é anterior a gente falar de sexo, que é reprodução. Uhum. Acho que a gente precisaria, começando, falar de reprodução, e daí depois a gente vai dividir como classificação essa reprodução em 2 tipos, e um desses tipos envolve sexo e o outro tipo não envolve. Então, uma definição que a gente pode usar de reprodução é que reprodução é aquilo em que eu tenho um número menor de organismos, que pode ser 1, inclusive, gerando 2 organismos, ou mais. Então, reprodução. Aumentando o número de organismos. Número. Isso, aumentar de número. Porque, inclusive, pode ser 2 gerando 1. Mas daí você tinha 2 que passaram a ser 3. Aí virou 3. Aí virou 3. Então, a família cresceu. A família cresceu. Então, a reprodução, a definição que nós vamos usar de reprodução aqui é que reprodução é aquilo que tem um aumento do número de organismos quando você está considerando. Então, quando uma bactéria se divide em 2, por exemplo, a gente está falando de um ato de reprodução em que você teve um aumento daquele número de indivíduos que você está considerando, certo? Certo. E aí a gente pode dividir reprodução em que tipos, Camila? E a gente está falando daí de organismos. Isso. Porque as nossas células no corpo também se dividem. A gente até pode falar que há uma reprodução celular, mas não é bem disso que a gente vai falar hoje. A gente está falando de uma reprodução de indivíduos. Isso, quando 2 pessoas dão origem a uma terceira pessoa, por exemplo, como acontece com a gente. Um organismo, um indivíduo dá origem a outro. Isso, ou um indivíduo dá origem a outro, exatamente. Certo? E aí essas reproduções elas são divididas em 2 grupos. Uhum. A gente tem aquelas reproduções que a gente chama de assexuadas e as reproduções que nós vamos nos focar hoje, que nós vamos falar, que são as sexuadas. E o que é mais interessante, que acho que você define isso muito melhor do que eu, é que é mais fácil eu entender, a partir de reprodução sexuada, o que é uma reprodução assexuada. Então, acho que seria mais interessante a gente definir o que é reprodução sexuada. O que você acha? Eu acho uma boa. Então vá lá, defina o que é, pra mim, Camelinha, o que é uma reprodução sexuada. Reprodução sexuada. Seque e suada. E suada. Se não tiver ar-condicionado, é tudo molhadinho, vai lá. Ai. Oi. Pra que isso, Emílio? Dependendo do organismo, não necessariamente, mas ok. Nem todo mundo tem glândula sudorípara. É verdade, não é todo mundo que sua. Reprodução sexuada é aquela reprodução que envolve sexo. E sexo é o quê? É o ato que envolve a reprodução sexual. Não. Sexo é o que acontece. Puxa vida. Nossa, tá explicando muito. Não, mas tem que definir. Reprodução sexuada é aquela que envolve sexo. Essa é uma mais difícil. Professora, essa daí é muito fácil. E sexo é a mistura de genes. Tá, então, quando a gente fala de sexo, a gente não precisa falar do... A gente tava falando ali fora do coito, de penetração, de nada disso. Misturou gene nesse ato de gerar outro organismo, a gente tá falando de reprodução sexuada. A gente tá falando de uma reprodução onde há uma mistura de genes e não necessariamente coito, cópula. Até porque coito e cópula é uma coisa bem exclusiva de seres vivos, digamos assim, de origem com ancestrais terrestres, digamos assim, né? Porque tem a ver com manutenção de água, né? Eu acho que sim. Se a gente for pensar que essa parte de... Os que têm reprodução interna, que tem coito, que vive na água, é porque o ancestral era terrestre e foi pra água, mas tem a ver com retenção de água, né? Igual ovo de cascadura, né? Então, por aí. Para que... não vamos pôr o carro na frente a carroça na frente dos bois, né? Vamos terminar primeiro de falar. Então misturou gene e eu tenho reprodução sexuada. Exatamente. Então, partindo dessa lógica, se gerou outro organismo sem misturar genes,
eu tenho a Não. reprodução assexuada, em Exato. que não teve a mistura de genes. Exato. Essa é a definição que a gente pode usar. Que a gente vai seguir na nossa conversa de hoje. Perfeito, excelente. E para onde vai a conversa de hoje, Camilinha? Tá sensacional isso. Eu vou embora. Você está gostando, Camilinha? Tô adorando, querido. Ah, Você viu, né? bem. Eu desisto. muito Não, bem. mas eu acho que é importante a gente definir sexo como mistura de genes, porque tem vários organismos onde há mistura de genes, mas não envolve... O aumento de número. Não envolve cópula. Então, quando a gente fala de plantas têm reprodução sexuada, tem mistura de genes, lá do grão de pólen, indo até a florzinha feminina, até o estigma, e há uma mistura de genes, mas não há uma cópula no sentido que a gente entende. Tipo, o órgão sexual masculino não se encontra próximo do feminino para... Não exatamente, né? Mas... pode ser uma autofecundação, mas aí não conta, né? Mas, por exemplo, e aí tem exemplos até invertebrados. Se você pegar, algumas espécies de peixe, você também vai ter uma reprodução sexuada e você também não tem esse ato da cópula propriamente dito. Às vezes os bichos nem se encontram. Exato, né? Na verdade, se for ver, é o que eu tava falando, tipo, invertebrado marinho. Se não for nenhum que voltou pra água depois de viver na terra, né? Tipo, esponja, cospe os negócios na água e encontra o que encontrar. Exatamente. Né? O ouriço do mar Medusa. encontra 2 ouriços, libera espermatozoide pra tudo quanto é lado e Nossa. acabou. Ninguém nem sabe o que tá acontecendo. Ai, nossa, que ouriço gostoso. Né? Vai uma coisa. Aí, sei lá, medusa, anêmona, poliqueta. Sim. Essas coisas não tem, né? Não, porque acho que a gente fica muito pensando no sexo, né, na reprodução, do jeito que a gente se reproduz, né, com a cópula, com penetração, e isso não vale para todos os animais, mesmo quando a gente pega anfíbio. Então, o anfíbio é interessante, porque o anfíbio é louco, porque tem a cópula, mas não tem coito. Né? Não tem a penetração. Existe o amplex, que a gente O pode chamar de amplex. cópula, mas não tem penetração, porque... Tem uma interação do macho e da fêmea muito próxima, tem ali um estímulo Mas para na- que haja liberação. Mas na prática, Na prática, Água. joga tudo na água. Água. joga tudo na água e... E acho que é fundamental a gente separar também. É fundamental a gente separar também, porque a gente começa a perceber o que a gente chama de sexo, que é o ato sexual, que aí você vai ter um componente a mais, que é o componente de prazer naquela interação. No nosso caso, muitas vezes não está ligado à reprodução. E isso também vai acontecer em outros grupos de animais, que você está falando de outros estímulos que estão sim ligados a um instinto de reprodução, mas que não necessariamente estão ligados à reprodução. Então é importante a gente definir muito bem, para as pessoas que estão assistindo entenderem que a gente não está falando do... Porque muitas vezes, inclusive, a gente tem o que a gente chama de sexo na nossa espécie, e isso não está ligado à reprodução Que é de jeito recreativo. nenhum, é recreativo. Recreativo, e daí é a mesma coisa com bonobo. Que a gente tava com falando, golfinho, né? com bonobo, exato, tem vários porque exemplos desses. É o né? exemplo de sexo moldando relações sociais. É. Mas a gente já tá chegando em animais sociais. Isso, a gente já tá mais pra frente, mas é legal a gente porque definir por isso. Porque se você for ver, por exemplo, é que aquela coisa, tem várias maneiras realmente de acontecer, né? A cópula, já vimos que acontece mesmo sem penetração. Né? Dá pra dar também o exemplo das neoaves. As neoaves não tem penetração, é beijo cloacal, né? Encostou... Cloaca né? com cloaca. Períneo com períneo ali, né? Tipo, e trocou gameta, mas não há penetração, né? Só em neoaves, vale lembrar, né? Tipo, não falemos de pato aqui, porque não precisa, né? Sim. Deixa o Falar de pato pra lá. Enfim, que aí E já tá todo mundo procurando pato. realmente penetração ocorre no pato, Sim. né? Enfim, na pata, no caso. E aí o que acontece? Quando você vai ver, sei lá, invertebrados, por exemplo, eu sei que besouro tem penetração. Besouro tem pênis ou um órgão análogo a um pênis ali Tem. e consegue. Na maior parte dos insetos, não sei se miriápode tem. Os besourinhos que eu trabalhava,
Gente, ainda tem um órgão bem grandinho, porque como eles são besouros tartaruga, é que eu não conheço outros besouros, não vi outros besouros Não estudou a copulando. fundo outros besouros. Eu vi esses besourinhos tartaruga. Então, o macho, ele é bem menorzinho do que a fêmea, aí ele monta na fêmea, e aí ele fica tentando encaixar o pipizinho dele, que na verdade é um pipizão, pro tamanho dele, lá no... É a mesma lógica da tartaruga, né? Tipo, Você nunca entrou no B-Videos? Emílio. Não. Não, mas aí o bivídeo vai ser de abelha. Pode ser também, é verdade. Mas é que assim, tem o B-Vídeo só. O B-Vídeos. E aí tem o B-Vídeos, que aí é outro site. Procurem aí, o link vai estar aqui embaixo do B-Vídeos, se vocês quiserem, claro. Mas sabe uma coisa que... Né? Por que a gente queria falar de sexo e a gente queria mostrar a importância do sexo em termos evolutivos? Que eu acho que esse é o tchan do papo de hoje. Por que existem dois tipos de reprodução, os dois se mantêm até hoje e quais são as vantagens de cada um? É porque como a gente faz reprodução sexuada, como sempre quando a gente está falando de ciência, nós temos uma tendência a valorizar mais aquilo que a gente é. Então, então reprodução sexuada é melhor, por qualquer razão que seja. Não fazer sexo não seja gostoso, mas falando de reprodução. Só que bactérias se reproduzem assexuadamente há 3,5 bilhões de anos e tá tudo bem. Elas estão existindo aí, talvez até mais tempo aí, mas tá tudo bem, a reprodução é eficiente, funciona e tá legal. E aí você tem o surgimento de um sistema que, por exemplo, tem células especializadas, às vezes tem órgãos especializados. Quando a gente vai chegando em plantas, nas angiospermas você vai ter atração de polinizadores, por exemplo. Quando você chega em animais, você tem dança, você tem bicho maior, bicho menor, você tem uma variação gigante. Tem comportamento de corte. Comportamento de corte. Eu lembrei das aranhas, que o macho pega no palpo, isso, põe o espermatozoide no palpo e fica tateando lá. Onde é que é aqui? Você tem isso. Achei. Aqui, isso. E aí rápido, antes que ela se irrite. E aí você tem o escorpião que leva a fêmea pra dançar. E aí você tem louva-a-Deus que o macho tá em risco constante. E aí você tem algo que é um tipo de reprodução que, nesse sentido, é muito barato ecologicamente. Então uma bactéria se dividir em duas, você não precisa de órgãos especiais, você não precisa de corte, você não precisa de nada. E aí você tem um outro sistema que é muito caro evolutivamente, muito complexo. Economicamente muito caro. Você tem que gastar muita energia para produzir órgãos, tem que gastar muita energia e perigoso muitas vezes. Enquanto você está fazendo a cópula, você está suscetível a predadores, você pode estar suscetível a doenças, sim, sem qualquer dúvida. coisa assim. Você é um período um período momentâneo, mas ainda assim, que você não está procurando comida, sim, que você está gastando uma energia violenta. Claro. É realmente uma coisa que tem que valer muito a pena para isso continuar existindo. Né? E aí sempre foi muito difícil para os ecólogos chegarem a essa conclusão. Então assim, a gente sabe que sexo, nessa definição que a Camila deu, existe, mas o porquê é o que sempre foi difícil de explicar, né? Por que isso é tão relevante para ter sido mantido pela seleção? Eu não sei nem... do nosso ponto de vista de seres humanos, o que seria mais difícil explicar, a manutenção da reprodução assexuada ou da reprodução sexuada. Mas tudo depende muito do contexto. Claro. Tudo depende muito de como é a situação ali. Então, geralmente, e aí em biologia tem exceção para tudo, geralmente reprodução assexuada é melhor em ambientes onde... ambientes que não passam por tantas mudanças, que não são tão variáveis. E a reprodução sexuada vem em contextos onde os ambientes são muito variáveis. Tá, mas beleza, eu entendi isso, mas você precisa me explicar por que ambientes estáveis favorecem um tipo ou por que a reprodução sexuada ela é vantajosa no ambiente variável? O que acontece quando a gente fala de reprodução assexuada? O que acontece é que não há uma mistura de genes, ou seja, todos os organismos são
clonais, são clones, são geneticamente idênticos àquele indivíduo que gerou os próximos. Tá, então é barato, só que todo mundo é igual. Só que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. E aí a gente tem poucas variantes, mesmo com bastante indivíduos, tem poucas variantes nessas populações. E aí, pensando em termos evolutivos, do ponto de vista principalmente de seleção natural, qualquer mudança no ambiente que haja como uma pressão seletiva pode ser um problema. Se mudou a temperatura e aquela bactéria, ou aquele protozoário, ou o que quer que seja, ou fungo, Ou uma planta. ou uma planta que se reproduziu clonalmente. Ou um bicho. Ou um bicho. Tem lagarto, tem cobra, tem um monte de bicho que se reproduz assexuadamente. Uma esponja. Eventualmente. Esses caras, se eles forem suscetíveis ao aumento de temperatura, como eles são geneticamente todos iguais, existe uma chance grande desses bichos desaparecerem localmente. Eles têm pouca margem de aposta ali, sabe? É assim, olha, eu tenho poucas opções, e se nessas poucas opções não tiverem variantes que consigam superar essa mudança, que consigam passar por essa peneira da seleção natural, pronto, já era. Acabou. Provavelmente aquela população vai desaparecer naquele lugar em que mudou a característica. Por isso que isso é mais interessante em ambientes que são mais estáveis. Faz sentido. Agora, quando o ambiente muda, seja por questões de condições ambientais ou por inimigos naturais, predadores, patógenos, competidores, aí é um problema. Ou mesmo, te perguntando honestamente, ou mesmo, por exemplo, num ambiente que ele é naturalmente variável. Então, aquele ambiente que parece uma colcha de retalhos ambiental. Pega um ambiente terrestre, por exemplo. Um ambiente heterogêneo. Um ambiente heterogêneo também é isso. Então, eu não preciso necessariamente ter uma variação no todo. Eu posso ter uma variação de uma sala para outra, de um lugar para outro. Isso também é um problema. Isso daí é mais interessante que haja, quem sabe, uma variação, uma variabilidade maior. Vareia. Então, quanto mais variantes você tiver, melhor, em termos, lógico, de população, né? Todo mundo é parecido, mas todo mundo é diferente, e essas pequenas diferenças podem ser importantes na sobrevivência daquela população. Podem ser importantes. Então, nesse caso, a reprodução sexuada seria mais favorável nesse ambiente mais variável. Exatamente. Então, ficar misturando genes e aumentando essa variabilidade é algo que é muito interessante. Então a reprodução sexuada se justificaria porque ela é uma maquininha de geração de variabilidade. Exato. É basicamente isso. Tem uma coisa interessante, né? Vai ter gente perguntando um negócio lá, mas então por que tem tanta bactéria, tanta coisa, não sei o que? Elas fazem troca horizontal, né? De pedaços de DNA, né? Uhum. Elas fazem recombinação. Então, porque só que aí não, nesse não caso são tudo clonal, né? Só que aí nesse caso não entra na nossa definição de reprodução. Porque não gera um indivíduo novo. Não gera um indivíduo novo, mas tem esse embaralhamento. Você a Saccharomyces também não entra, então... na reprodução necessariamente, mas tem esse embaralhamento que a gente está falando. Tem esse embaralhamento. E se o pessoal quiser, eles podem deixar o comentário aqui embaixo, a gente faz um programa só sobre bactérias. Só sobre bactérias. Seria bem legal, tem bastante coisa para falar. Agora, uma coisa que eu ia comentar. O sexo obrigatoriamente, no caso não, a reprodução sexuada, ela precisa obrigatoriamente de uma célula reprodutiva? Eu acho que sim, eu não consigo... E esta célula reprodutiva precisa ser diferente? Eu não consigo lembrar de nenhum caso que não seja. E aí, em biologia, a gente vai ter... exceção pra tudo, mas eu não consigo lembrar de nenhum. Não tem de tudo, tem de um tudo. Tem de um tudo. Tô tentando lembrar. Acredito que sim. Eu acho que todos os processos de reprodução sexuada envolvem uma célula que é diferente. Eu não consigo lembrar de nenhum que não seja. É claro que, de novo, a gente sempre faz essa ressalva. A biologia é um negócio... A natureza é diversa pra caramba, às vezes tem bicho que faz fotossíntese e às vezes a gente vai achar alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo me lembrar não, acho que sempre envolve uma célula diferente. Porque tem um processo que é super importante que a gente precisa falar, nesse caso de embaralhamento, que é o processo de meiose. De produção dessas células especializadas, dessas células reprodutivas, que daí a gente chamou de gametas. E daí a gente diferencia os gametas
entre gametas femininos, gametas masculinos, lógico que muito pensando na nossa própria estrutura, o que seria feminino, o que seria masculino, mas daí colocando uma definição de que os gametas femininos geralmente... Sempre tem exceção. Mas eu acho que no caso, por definição, não é? Questão do tipo de gameta. Então, mas é que, cara, tem sempre exceção. Sempre tem a exceção. Existem gametas femininos que são pequenos e se mexem. Agora mas não tem a ver com aquele que mantém a maior quantidade de... Isso, eles são maiores do que os outros, mas eles são pequenos. Os femininos são maiores e imóveis. E tem mais reservas, tem mais organismo. E os gametas masculinos são aqueles que são menores, móveis e aí geralmente mais abundantes, né? Que tem uma produção maior do que os gametas femininos. Camila, a planta masculina usa azul e a planta feminina usa rosa? É uma pergunta pertinente. Mas é que eu digo porque como isso daí é uma definição que não necessariamente precisa estar com uma relação evolutiva, qualquer coisa assim, eu imagino que se é um gameta menor, pequeno, pouca reserva e que se mexe, o que faz com que ele seja o feminino, entendeu? O outro tem que ser menor ainda, se mexer mais ainda. No final das contas, sim. Então não precisa ser obrigatoriamente ser imóvel, mas ele precisa... Sabe, porque é isso que eu tô querendo dizer, tipo... Porque senão, esse aqui se mexe, esse gameta feminino, ele se mexe e ele tem pouca reserva, e ele é pequeno. E ele é o feminino. Porque, por definição, o feminino é o que guarda as reservas, né? Então, sim, eu acho que não tem como ter exceção. Não tem regra, não dá pra ter exceção. Se os dois são muito parecidos, eu fico... Né? Se os dois forem muito parecidos, aí a gente pode ter um problema. Aí é a pergunta que eu tinha feito pra você. Então, se tudo envolve uma célula sexual que seja diferenciada. Envolve. Porque... A grande questão é... Como toda definição que a gente faz em biologia, e é esse o ponto que você está tentando chegar, a gente tem que bater o martelo. Então, na hora que a gente bate o martelo, a gente vai falar: o gameta feminino é fixo e cheio de reserva de energia, e grande, consequentemente, e grande é proporcional, então ele é maior do que o outro gameta, e o gameta masculino é o pequeno que se mexe. Tem exceção a essa regra, mas não é biologia. Tem exceção para qualquer coisa que a gente for falar em biologia. Mas a gente bate o martelo nessa definição porque isso facilita a nossa vida. E como qualquer definição, ela é uma definição, é uma caixinha que tem coisa que não vai se encaixar necessariamente perfeitamente dessa caixinha. É satisfatório, não é perfeito. É satisfatório para 99% dos casos, vai ter alguma coisa que vai escapar disso e faz parte da vida. Porque isso. Eu fico imaginando como que foi a origem disso. Porque, no caso, como a gente tinha seres unicelulares, né, a pluricelularidade ela evoluiu pelo menos 3 vezes, que a gente saiba, né? Né? Como a unicelularidade tem uma reprodução que é assexuada, ou apenas uma transferência horizontal que não gera reprodução, gera só troca genética, com a pluricelularidade, isso tem a ver com o surgimento... Não dá para você se reproduzir com todas as células do outro indivíduo. Sim. Não dá para você parear tudo, né? Por isso que você precisa de uma célula específica que vá lá e que junte. E aí Aí é que começa esse lance da meiose, né? Sim. Porque, tudo bem, planta não conta, que planta é uma bagunça, mas... Apesar de ter meiose, mas continua sendo uma bagunça. Continua sendo uma maluquice. Se você não tiver a meiose, o rebento vai ter o dobro do material genético, né? E aí ele não dá, né? Depois de 3 gerações, você tem, sei lá, o exponencial a quantidade de... É fatorial, né? A quantidade de... Ia ser um absurdo. Se não houvesse meiose, a gente ia ter muito mais cromossomos toda vez. Ia ter 4 gerações. Na quinta já... Na quinta não tem núcleo que caiba tudo isso. E a bagunça das plantas é porque daí elas podem ser poliploides, porque é a doideira das plantas. Mas dá um passinho atrás. Beleza. Vamos dar um passinho atrás. Então vocês já começaram a falar... Eu puxei o tema meiose, daí a gente andou um monte... Mas acho que a gente tem que voltar, porque você já tá falando de poliploide, e aí eu já tô perdido. Certo? Emílio está perdido. Não se Estou aqui perdido na floresta. Então vamos lá. Você tá dizendo que há 43 anos atrás,
papai e mamãe trocaram gametas, e isso fez com que quinta-feira à tarde eu estivesse trabalhando aqui nos 3 elementos. Não, certo? eles nem trocaram gametas. Não? Só foi um gameta do papai. Alguns gametas do papai. Não, é que foram alguns milhares de gametas do papai. Ai, meu Deus do céu. Atrás de um gameta de mamãe. Por que você tá dando exatamente esse exemplo? Olha, os seus pais, aqui no 3 Elementos... São assim, expostos de uma maneira. Expostos de uma maneira que, olha, realmente eu me constranho. Você vê eu falando assim de meu papai? De papai e mamãe? De minha mamãe, não vê eu falando assim. Você fala assim de seu papai e sua mamãe? Imagina! Quero Então, viver alguns anos a mais. Emílio tem aí... Mas vamos lá, Então tá bom. Explica essa história de meiose e explica qual que é a relação disso com reprodução pra gente. Bom, eu acho que é sempre importante lembrar que não necessariamente é uma troca de gametas, mas é uma mistura de material legal. genético. Tá ótimo. É uma mistura de genes. Então, é quando a gente vai ter um gameta masculino com um gameta feminino se juntando a parte genética ali para formar um novo indivíduo. Tá. Só que para formar essas células, como o Pirula disse, precisa dividir o nosso conteúdo genético. Por quê? Como veio uma parte da minha genética da mamãe e uma parte da genética do meu papai, eu tenho 2 conjuntinhos cromossômicos. Tá. E aí, lembrando que o cromossomo são as nossas fitas de DNA organizadas, condensadas, numa forma que daí fica mais difícil quando há a divisão celular. Fica mais difícil de estragar, fica mais fácil de Eu dividir. falei difícil. Fica mais fácil de Fica dividir. mais fácil dividir quando ela está organizada. E aí, depois, essa fita se desorganiza para outras funções celulares. Basicamente, para você conseguir dividir no meio, você precisa zipar o arquivo. Isso, exatamente. Você Tem precisa que zipar condensar ele. Para poder desfragmentar, você desfragmenta o HD, zipa, e aí depois é que você vai conseguir Exato. fazer a divisão em 2. Então, lá nas células a gente tem o nosso material genético, tem as fitas de DNA, que quando a célula está fazendo outras funções, ela fica soltinha, mas na hora de dividir, aquilo precisa se juntar, ficar mais compacto. Precisa se organizar. E aí ela se enrola em algumas proteínas para formar o que a gente vê e chamou de cromossomos. Uhum. E aí a gente tem 2 pacotinhos. Um pacotinho que veio da mamãe e um pacotinho que veio do papai. Uhum. Ah, que bonitinho. Quando a gente vai formar as nossas células reprodutivas, nossos gametas, isso depois precisa se separar. Então, vai ter uma duplicação, vai ter uma separação e depois vai ter uma outra separação, para que fique só metadinha desse material genético lá nos gametinhas. Tá, a gente podia falar no nosso caso em números, então. Então, se eu pegar qualquer célula minha, eu tenho 46 moléculas de DNA dentro de cada uma das minhas células. Que a gente poderia, ao invés de chamar de 46, a gente chama de 23 pares. Porque o par 1 veio do papai e da mamãe. O par 2 veio do papai e da mamãe. E aí, sei lá, inventando, porque eu não lembro isso de cabeça, lá no par 1 tá escrito qual é a cor do meu olho. E aí o que vai determinar qual é a cor do meu olho é a mistura da informação que veio do meu pai com a informação que veio da minha mãe. Isso, a gente tem vários cromossomos, né? Cada um de um tipinho, cada um de um jeitinho, e a gente numerou e deu nominhos para eles em forma de número. Em nome de números. Então o par 1 é o cromossomo 1 porque eu tenho a mesma informação que veio do meu pai e a mesma informação que veio da minha mãe que vão se combinar para me formar. Na verdade, os 3 primeiros cromossomos, se não me engano, são estruturais também, né? Também. Então é o que o pessoal chama de homeobox, né? Você tem, tipo, é o que vai definir sei lá, braço em cima, perna embaixo, simetria bilateral, um nariz, 2 olhos, uma boca, não sei o quê. Que vão são essas coisas mais básicas. Né? Os outros é que vão na... E aí a hora que eu vou formar A decoração vem depois. E aí a hora que eu vou formar um gameta, eu não posso formar um gameta que tenha 46 cromossomos. Se eu for juntar 46 com 46, você vai ter a Helena, que é a nossa filha, teria 92 cromossomos. E isso pode ser um problema. Em plantas não é tanto, mas pra gente pode ser um problema. Então a meiose é o processo, é o tipo de... como seria a Helena com 92 cromossomos. Meu Deus do céu, ela já é complexa com 46. Com 92 seria... A meiose, então, é o processo que pega esses 46 e divide em 2
em 4 células, no final das contas, só que cada uma tem 23. Que daí, na hora de formar o filhinho, junta 23 do novo papai com a nova mamãe para formar o bichinho com 46. Mas daí, pensando assim, ó, o que a gente quer com reprodução sexuada? Primeiro, é essa mistura de genes de diferentes indivíduos. As minhas características com as suas características para formar um terceiro organismo que Tô é diferente. apostando que suas características são boas o suficiente para manter meus genes, Bom, minhas características, passando para as próximas gerações. beleza. No caso, falhou, né? Apostou errado. No caso, apostou errado, né? Apostei super certo. A Helena é uma mulher Achou incrível, errado. maravilhosa. Apesar de mim. Porque ela herdou muito mais da mãe. Graças a Darwin. Mas tem uma outra coisa muito legal da reprodução sexuada que eu acho fofo, que é a recombinação gênica. Que é o objetivo final de tudo, né? Também, né? É para isso, né? É para isso. Para isso, né? É o que a gente fazer de um jeito mais complexo aquilo que a bactéria estava fazendo lá Exato. quando só encostava Quando só encostava uma na outra. É Só que é exatamente muito fácil isso. encostar um no outro quando você tem uma célula só. Quando você tem várias, você tem que... Tá, Droga, ok. preciso mudar isso aqui. É. Né? Já pensou que bizarro se a gente só encostasse, trocasse DNA? Se fosse tão prazeroso quanto... Dificilmente Ô, seria. louco. Acho. Também acho que não. E no ônibus ia ser meio complicado. Ah, não, gente, não. Aí isso é muito louco, porque não é uma mistura entre indivíduos, é uma mistura da genética no próprio indivíduo. Na formação do gameta. Na formação do gameta. Os cromossomos trocam partes. Trocam pedacinhos. Trocam perninhas. E aí pode ser, por exemplo, que um cromossomo da minha mãe trocou um pedacinho com o cromossomo do meu pai, ou seja, embaralha e depois embaralha de novo, depois embaralha com o parceiro. Embaralha. No caso, o embaralhamento dos cromossomos dos seus pais não fez diferença pra você. Não. Vai fazer diferença pra Helena. Pra Helena. Faz diferença pra formar o gameta só. Exato. É sempre do avô e da avó, né? Porque vai acontecer. E aí isso. o que eu acho mais legal é o seguinte, que se você pegar o Emílio, o Iago e o Pedro... Você e seus irmãos. Eu e os meus Explica irmãos. quem são. Eu e os isso, meus irmãos. Então eu, o meu irmão do meio, que é o Iago, e o Pedro, que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, nós somos parecidos, porque nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que o Iago é mais alto e tem a pele mais morena, o Pedro é mais baixo e tem a pele mais branquinha, e eu tô no meio. O Pedro tem mais cabelo e eu tô no meio. Eu sou gordinho e cor-de-rosa. Então tô ali no espaço. Mas a gente é filho do mesmo pai e da mesma mãe. E é essa recombinação que faz com que, apesar da gente ter a origem nos mesmos gametas, porque são do mesmo pai e da mesma mãe, que faz com que os gametas sejam todos diferentes entre si. Consequentemente, os filhos formados de gametas diferentes serão parecidos e diferentes entre si. E é interessante, porque é por isso que quando você vai fazer uma análise de DNA, um exame de DNA, você é 50% do teu pai, 50% de sua mãe, e só 25% do seu irmão, desde que vocês não sejam gêmeos. Exato. Né? E só 25% do seu irmão. Porque teve essa mistura. Por causa dessa mistura. Aí olha que legal, quando você compara reprodução assexuada, que a gente vai produzindo indivíduos clones, na reprodução sexuada, cada indivíduo é único. Aquela combinação é única, é quase impossível, a menos que sejam gêmeos idênticos, é praticamente impossível que haja outro indivíduo com aquelas características. É estatisticamente desprezível. Demais. Muito legal. Então é uma muito maquininha legal. de variabilidade mesmo. É uma maquininha de variabilidade. E aí surgiu uma doença na população. E aí surgiu uma pressão seletiva, uma doença na população. Puf, A vai gente matar tem- 90%. Mas a gente tem variabilidade, talvez, como população, né, para passar na peneirinha. Pra sobreviver. E aí essas Sobra- pessoas que sobra sobreviver vão pouco, dar mas origem. sobra. Sobra pouco, mas sobra. Muito E bom. ficou muito frio. Mesma De coisa. outra peneirinha. Ficou muito quente. Pode ter alguém que sobreviva ali ao frio. Pode ter alguém que sobreviva ao E fim. encheu de água. Encheu de água. Tem gente que vai conseguir nadar por mais E tempo. descobrimos um outro alimento como o leite, que favorece as pessoas. Mesma coisa. Você vai ter uma parte que consegue produzir uma enzima especial,
que vai digerir leite e que vai sobreviver mais. E já que a gente tá falando de sexo, é uma em cima da outra. Meu Deus, chega! Chega! E aí, ó, quando a gente fala de seleção natural, que é um dos mecanismos evolutivos, é legal que quais são as... O que precisa ter para rolar seleção natural, Paul? Precisa ter variabilidade, precisa ter diferença de sobrevivência e precisa ter hereditariedade. Então precisa passar de uma geração para outra. Diferença de sobrevivência e reprodução. Ah, sim, claro, é verdade. Então, mas a reprodução envolve a hereditariedade, né? Eu já estou incluindo na hereditariedade isso daí. Mas você tem razão. Reprodução diferencial. A reprodução pode não ser gerar hereditariedade, tudo bem. Pode ser. Poderia, num mundo ideal, já que a gente está falando de uma coisa que é algorítmica, né? Pode ser, por exemplo, idiomas entram numa seleção natural e não precisaria necessariamente de reprodução, mas tem no caso, né? Uma reprodução que não é de ser vivo, é de, sei lá, de gramática, mas enfim. E por isso, sexo é uma coisa muito putz que da hora. Muito putz que da hora. E vai lá. A questão que o pessoal vai acabar falando, que a gente só citou no começo, né, sobre o fato de você sentir prazer no sexo, a gente não tem exatamente certeza de quais são as espécies que sentem literalmente prazer no sexo. É difícil de medir, é difícil de calcular. Tem algumas que a gente mal sabe definir se sente prazer. Ponto, né? Mas o fato de ser muito gostoso é um estímulo para faça. Exato. Né? Reproduza-se, né? E Exato. é por isso que se fosse uma coisa dolorosa, horrível, a chance ia ser menor. A gente sabe que tem alguns animais que parece até que há ali uma certa dor ou incômodo, mas o fato de ser gostoso faz com que você queira fazer mais vezes. E isso faz com que você aumente a probabilidade de reprodução. Exatamente. Então o prazer ele envolve isso também, né? Ele é um mecanismo evolutivo, né? E o que eu acho legal... Achar gostoso é bom pra vida. E o que eu acho legal é que esse mecanismo de achar gostoso, ele não tá só no sexo. E ele tá pela mesma razão em outras coisas. Ele sempre tá ligado a coisas que você tem que fazer pra garantir... Comer açúcar. Comer açúcar. E aí gostoso. as pessoas falam assim, comer açúcar é igual ao sexo porque ativa as mesmas partes do cérebro. Não, comer açúcar não é igual ao sexo. Não. Mas ativa partes semelhantes no seu cérebro. Mas dá prazer. Mas dá prazer, só que é um prazer diferente. Tem outras estratégias que não prazer, mas... Não, se você for ver, Fica. tem prazer envolvido até, por exemplo, em excreção. Sim, sem dúvida. Quem tem gato, né? Tem aquela puforia, né? Que o gato vai ao banheiro e de repente ele pula a gata. Depois eu fui ver, tem uma coisa com o nervo que tá linkado com o intestino ali, e que aí ele fica animadão quando aquele nervo ele libera ali, aí ele fica felizão e sai pulando por aí. E é um mecanismo interessante, porque, quer dizer, ele tá numa situação que é uma situação meio que de perigo, né? Você para pra cagar, você tá parado. E por alguns instantes você vai ter que estar parado. Um predador poderia vir e pegar. Faz sentido que depois disso você saia correndo. Sim. Parado e levemente concentrado. E concentrado, exatamente, fazendo força. Levemente concentrado. Fazendo uma força que não é para correr, né? E não é pra correr. Então, quer dizer, tirando o cavalo que consegue, mas enfim. Né? No caso do gato... Mas desatento, não tão atento, na verdade, para observar possíveis predadores. Exato. Isso que o gato ainda para enterrar. Mas, tipo, se você for ver, né? Tipo, ele liga a coisa. Então, quer dizer, há prazer até em atos que a gente não evidenciaria de maneira tão... Fisiológicos. Fisiológicos, exatamente. Pirulinha, tive uma ideia. Tá com sede. Tive uma ideia para pessoas solteiras. É que eu não sou solteiro há muito tempo, mas eu tive uma ideia. Você vai para a próxima vez num bar, numa balada, você está ali conversando com uma pessoa que você está com vontade de fazer algo a mais. E se for de um... Você pode falar, vamos gerar uma variabilidade? Não. Bora! Treinar Isso. para gerar uma variabilidade? E você vê o fitness adaptativo também da pessoa, Exato. dependendo da situação. Aí Exato. a primeira coisa, recomendação, a primeira coisa que você faz é oferecer uma cerveja. Se a pessoa falar assim, cara, eu tô tomando meu Campari, velho. Aí você já vai embora, pronto. Exato, acabou. Vaza, o seu fitness Acabou. adaptativo é zero. Não quero gerar variabilidade com essa pessoa. Nenhuma. Exatamente. Então é uma maneira de você filtrar aí, ó.
Olha que interessante. Ofereça cerveja pra todo mundo. A pessoa recusou. É o teste. Boa. Camilinha, tem um monte de coisa que a gente abriu, que a gente pode falar em outros programas. Eu vou pedir pra galera deixar nos comentários aqui embaixo. O que vocês querem que a gente fale? Não fala esse negócio, tem um monte de coisa que a gente abriu num programa sobre sexo. Se não for Repete nesse, a vai frase. ser em qual? Repete a frase de outra forma. Tem um monte de coisa que a gente expôs num programa sobre sexo. Também então, não se melhorou, você quiser. Emílio. Não. Teve um monte de coisa que a gente colocou e... Não? Introduziu. Teve um monte de coisa que a gente introduziu. Por que você não fala teve um monte de coisa que a gente falou? Tem um monte de coisa que a gente falou num programa sobre sexo. Muito bem. E que gerou um monte de perguntas Muito bem. que as pessoas podem colocar aqui embaixo na gente, porque daí a gente vai responder num programa futuro, certo? Então você coloque Exatamente. aqui embaixo na gente. É isso mesmo. Não esquece, agora, já que hoje você tá me imitando, fale do Apoia-se. E se você gosta dos 3 elementos, se você aprecia o nosso trabalho, se você acha que o nosso trabalho contribui para a sociedade, considere apoiar o nosso trabalho no Apoia-se, que está aqui embaixo, né? Que é apoia.c/os 3 elementos, escrito por extenso assim, tudo juntinho, em que você vai ter várias categorias ali, né? Em que são metas que nós temos que cumprir e essas metas vão oferecer coisas cada vez mais interessantes para vocês. Mas como nós estamos num programa, Emílio, nós estamos num programa que é de comunistas, independente do valor que você contribuir, você vai ter acesso a todas as recompensas. Todas as recompensas. E todas as recompensas estão lá. Claro, se você contribui com mais, você ajuda a gente a atingir novas metas e com essas novas metas vocês vão ter mais entretenimento e mais recompensas que nós vamos poder proporcionar. E aí vocês podem olhar ali e ver qual a quantia que mais lhes apetece. Muito bom. Certo, Camilinha? Certo, querido. Camilinha. O que você gostou do programa, Emílio? Gostei muito, Mirulinha, gostei muito, bem. foi muito Gostou bom. do programa, Camilinha? Amei. Vale lembrar que isto aqui só é possível de acontecer, esse podcast só é possível de acontecer porque é uma iniciativa da TocaCast, que está dentro da Toca Livros, e que se vocês quiserem, vocês podem também consumir o material deles, audiolivros para vocês poderem ouvir e se distrair quando vocês não tenham como ficar lendo livro, não tenham como não sei o que, você pode ouvir o livro com interpretação, músicas de autoria própria, é uma coisa muito incrível e aqui embaixo, se vocês quiserem, tem o link para vocês também terem acesso ao trabalho deles, tá certo? Isso aqui só é possível graças ao trabalho do Cleito, que não tá aqui hoje, ao Fábio, a Lui e ao Juscelino, que está se mijando de rir, tá certo? Então é isso mesmo. Beijo, Emílio. Beijo, Pirulinha. Beijo, Camilinha. Beijo. Beijo pra vocês e até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau. Sensacional. Acrílico com canvas não faz meu estilo. Mas perfeito que se fez. Isso eu conheço. Chato pra Essa caralho. música eu não conheço. Maravilhosa. Você sabe onde toca Legião Urbana? Essa eu não conheço. Você sabe que filme que toca Legião Urbana? Interestelar, chato pra caralho. Em Dark Que toca Legião Urbana, aquela bosta daquela série. Para. Não, é sério, essa música eu não conheço, não me lembro pelo menos. Vai lá, vamos lá, bora. Gravar. É isso aí. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 3 Elementos. Eu podia estar um pouco mais animado, né? Podia. Podia estar um pouco mais animado. Então vamos Podia. lá. Vamos fazer o... É saudade do Ruas? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos 3 Elementos! Para um pouquinho. O que vocês estão fazendo? O Fábio tá assistindo Netflix. Tá assistindo muito bem. Isso, coloca agora esse aqui, ó. Qual que é? Ah, o que isso aqui é? Novela da Record, porra? É, Não, os é 10 Senhor dos Mandamentos. Anéis.
É, o Senhor dos Anais. É. Muito bem. O que vocês andam fazendo aqui, hein, na nossa ausência? Não estão prestando atenção, eles estão. Já tá falando. Vai lá, Camilinha. Onde a gente tem que voltar? Não lembro. Não sei. A gente tava falando de vantagem. Você tava falando dos ambientes variáveis. Isso. Então Quando, começa o de ambiente, novo. quando o ambiente não varia... Pra falar. Então, Agora, uma coisa que eu ia comentar. Gente. Fez uma... a gente estava falando de Bem na variabilidade, hora de que- aumento de variabilidade, que é interessante. E as pessoas andariam de... Sabe onde isso acontece? Avatar. Emílio adora esse filme. Você Adoro, sabia, acho Camila? fantástico. O Emílio adora Avatar. É. A hora que eles estão juntando os rabos lá, eles estão fazendo os rabos de cavalo, Plug. né? Ai, Emília. Eles estão fazendo recombinação gênica. Que chama. Fala Só nada que eles de fazem isso com o você. cavalo, com a baleia, com o bicho que voa, com as plantas. É interespecífico, cara. É olha. interespecífico. Que interessante. Todo mundo tá ligado. Ó, o Fábio tá mandando continuar. Esse assunto não tá legal. Tá bom, vamos continuar Pelo falando amor da de Deus, recombinação. corta o Avatar. Não! Vai, continua. Nem lembro onde eu tava. Não, Falando aí a da gente, recombinação. a gente tava falando de recombinação gênica.